Olá pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Cálculo Computacional 1. Eu sou o professor Fabrício Farias. Hoje nós vamos falar sobre limite de uma função composta. Bom, vamos começar. Vamos primeiro imaginar que nós temos duas funções, tá? A minha função f e a minha função g. E lá da aula anterior que a gente já viu função composta, essas funções elas estão relacionadas. De qual forma? Que a imagem da minha função f está contida no domínio da minha função g, beleza? Então isso aqui é uma condição satisfeita, tá? Para que eu tenha realmente o contexto da minha função composta. Isso aqui pode ser representado, né, exclusivamente aqui a questão da imagem da minha função f da seguinte forma, que o meu f de x tá o que? O x pertence ao domínio de f. Então essa é a imagem da minha função f, tá bom? Então aqui a representação dela tá formal, tá bom? Dentro do intervalo. Então, nesse contexto aqui, a gente consegue estudar também em relação ao meu limite. A gente já viu em relação à função composta, agora em relação ao cálculo do limite. Então, eu vou poder dizer o seguinte, que o limite do meu g de f de x, tá bom? Minha função aqui composta, que eu posso inclusive dizer aqui que isso aqui é a minha função composta, tá? Função composta, tá? Então, o limite da minha função composta de f de x quando x tende ao valor de p. Eu consigo calcular isso aqui utilizando algumas propriedades que a gente vai ver aqui, respeitando algumas condições também que nós vamos aprender. Bom, para isso a gente tem que trabalhar com uma hipótese, tá? Nós vamos supor que o limite do f de x quando x tende a p é igual a a. Então, sabendo disso, que para um ponto específico da minha função, quando eu for calcular o limite, eu vou ter um valor que é meu L, que é meu A, mas sempre vai ser um valor que eu vou encontrar, beleza? Então, isso aqui a gente precisa levar em consideração, tá bom? E é razoável esperar, tá? Que o que acontece? Que quando isso aqui for resolvido, eu vou poder dizer o seguinte, que é o meu f de x aqui, certo? Que o meu limite de g de f de x, quando x tende a p, isso é razoável dizer que é igual a o limite de g de u, onde o u tende ao valor de a, beleza? Então eu tenho aqui essa relação aqui de igualdade entre esses elementos. Isso aqui é verdade desde que o valor de g de u, desse limite, na verdade, de g de u, quando u tende a, ele exista. Se existir o valor desse limite, eu posso resolver aqui e dizer que isso é igual ao valor de g de f de x. Por que eu posso fazer isso? Porque o u, na verdade, é quem? É o meu próprio f de x, tá bom? Então, é o mesmo valor, a mesma função, tá bom? Só que primeiro eu vou resolver dentro, depois substituo aqui e resolvo o restante. E faço essa brincadeira aqui com o meu limite, para eu poder resolver a parte de dentro e depois a parte de fora, respeitando os intervalos, tá bom? Então, e como é que vai ser o cálculo desse limite, né? Bora ver aqui um problema, que eu tenho o limite de f de x, quando x tende a p, e eu quero calcular o valor desse limite. Bom, primeiro, nós vamos supor que existem funções g de u, tá bom? Onde esse u é o próprio, quem? Que eu acabei de falar. É o próprio f de x, tá bom? Então, no qual a gente sabe isso aqui, ó, que g vai ser contínuo em a, ou não está definido em a, certo? Então eu tenho essas duas possibilidades aí para esse valor de g aí que eu estou trabalhando, tá? Tais que eu posso fazer essa associação aqui, que o meu f de x vai ser igual ao meu gzinho, certo? De u, que eu sei que esse u é o próprio f de x, que é o quê? Uma função composta, né? G f de x. Em que o meu u é igual a f de x, tá bom? Para um x pertencente ao domínio da minha função. Dessa forma, eu posso pegar aqui a minha função limite de f de x igual a a, quando x tende a p, eu posso fazer a seguinte substituição, onde o x vira o u, certo? Que é o valor que eu quero encontrar, onde é o ponto p vira o valor do meu a, que é o valor que eu encontro. Então, quando o u tende para o valor de a, para um x tendendo para o valor de p. Logo, eu posso reescrever, né? Então fica limite de g de u quando u tende a a. Se isso existir, né? Que é o caso, isso exista, então o limite do f de x quando x tende a p
é igual ao limite de g de u quando o u tende a A, beleza? Então, respeitando aqui essa definição, a gente consegue resolver esse problema de função composta. Primeiro eu faço a substituição de u para a, resolvo em relação a u, né, g de u. Depois faço a substituição e vou resolver o f, que vai ser de x tendendo a p. Então faço em duas etapas, como a gente vai ver já já nos exemplos. Eu vou apagar o quadro e já retorno. Retornando, vamos fazer aqui o primeiro exemplo. O primeiro exemplo pede para calcular o limite da raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 quando x tende ao valor de 1, beleza? Então, aqui, no primeiro momento, eu tenho que identificar aqui que eu tenho uma função, certo? Uma função composta, tá? Então, aqui eu tenho uma função, eu vou chamar de g, f de x, tá bom? Que é igual a tudo isso aqui. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, beleza? Então, eu tenho essa função aqui que ela é composta. Então, uma opção que eu tenho aqui, logo de cara, é substituir o meu f de x, tá? Então, eu posso considerar que meu f de x é igual a u. Logo, eu vou ter aqui um g de u, que vai ser igual a raiz quadrada de u, certo? Mas eu não tenho, lógico, o valor deste u. Não tenho o valor deste u, tá bom? Então eu vou ter que correr atrás do valor desse u. Dessa forma, eu vou ter aqui, ó, que o meu u, que é igual ao f de x, é igual a quem? A x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, tá? Então eu estou resolvendo internamente primeiro, tá? E agora eu posso calcular esse limite. Então o meu limite vai ser de quem? De x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 em relação a x, né? Então, quando x tende ao valor de p, tá? Quem é o valor de p aqui? X tendendo ao valor de p? O valor de 1, beleza? Então, aqui eu tenho, aqui no denominador, 1 menos 1 vai dar 0, então ela não é contínua nesse ponto. Eu tenho que trabalhar essa função para poder resolver da melhor maneira. E trabalhar essa função para resolver da melhor maneira é algo que vocês já sabem, que nós já sabemos, tá bom? Então a gente sabe que eu vou ter aqui o limite de x mais 1 quando x tende a 1, tá bom? Então eu fiz direto a simplificação que a gente já fez em várias aulas, tá bom? Então aqui, ó, agora eu posso substituir o valor do p, né? Então vai ficar 1 mais 1, que vai dar 2, tá bom? Então aqui eu cheguei no valor do limite, tá bom? E esse limite aqui, gente, ele tá me dando quem? O valor do meu A, tá bom? Então agora, eu sei que o U tende a esse valor aqui, ó, ao valor de 2, tá bom? Da minha função composta. Dessa forma, então eu posso continuar a minha questão. Só que eu vou continuar como agora? Eu vou continuar aqui o limite, certo? Da raiz quadrada de U, quando o U tende a qual valor? Ao valor que a gente encontrou aqui, ó, o valor 2. Então, o limite da minha função aqui vai ser o quê? O limite, certo? De quem? Na verdade, eu posso até reescrever, né? Que vai ser igual ao limite da minha raiz quadrada de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Tudo isso aqui é igual a isso aqui, tá? Que é o tendendo a 2. Então, o resultado final, certo? Vai ser quem? Raiz quadrada de 2. Então, dessa forma, o resultado do meu limite, tá? Esse aqui da minha função composta é raiz de 2, tá bom? Então, nós fizemos primeiro o primeiro passo, tá? Calculamos aqui o primeiro limite, que é em relação ao f de x igual a u, né? Encontramos o valor de a. E depois que a gente encontra o valor de a, a gente substitui aqui o valor de a, u tende a a, e a gente consegue calcular essa segunda parte aqui da minha função, beleza? Eu vou apagar o quadro e já retorno com mais um exemplo. Retornando, vamos fazer mais um exemplo. Esse segundo exemplo diz o seguinte: calcule o limite da função 3 menos x ao cubo elevado à quarta menos 16 dividido por x ao cubo menos 1 quando o meu x tende a 1. Então aí eu tenho também uma função composta, tá?
É uma função aqui que nessa parte aqui também eu tenho que resolver primeiro a parte interna, para depois eu conseguir resolver toda a minha função. Até mesmo porque ela não é contínua nesse ponto específico aqui, ó. Quando eu substituo aqui o 1, vai dar 1 ao cubo, que vai dar 1, 1 menos 1 dá 0. Logo de cara, a gente já observa que a gente não vai conseguir resolver dessa forma aqui. Então, a gente vai ter que trabalhar a função, certo? Então, se eu separar essa parte de cima e a parte de baixo, a gente não conseguiria encontrar, né, um resultado aí, por ela não ser contínua nesse ponto. Então, o que nos resta é resolver essa parte aqui, para depois a gente resolver por completo a função, tá? Então, eu vou identificar, tá bom? Essa minha parte aqui como uma parte interna da minha função composta, tá bom? Então, eu vou ter aqui a minha função u, ou f, né? Igual a 3 menos x ao cubo, tá bom? Então, nesse caso aqui, eu vou primeiro resolver essa parte. Então, eu vou ter aqui o meu limite da minha função u, quando o meu x tende ao valor 1. Então, aqui eu tenho o limite da minha função u. Quem é a minha função u? 3 menos x ao cubo, tá bom? Quando o meu x tende a 1. Como ela é contínua, né? Essa parte que é contínua, eu posso substituir direto. Então, vai dar 3 menos 1 ao cubo. Isso aqui vai dar 1 ao cubo, vai dar 1. Então, vai ficar 3 menos 1, que vai dar 2. Então, o resultado aqui é 2. E esse resultado aqui é o resultado do meu A, tá bom? Então, a gente encontra o nosso A primeiro, tá bom? E agora a gente continua a nossa questão. Então, tendo o A, eu posso voltar para cá, para a minha função, substituindo o x por u e o meu p pelo valor de A, tá bom? Então, reescrevendo, eu vou ter agora um limite, tá, de uma função onde é o x vira u, onde é o p vira o a. Então, vai ser um limite de u tendendo a 2. Tudo isso aqui, ó, 3 menos x ao cubo é igual a u, certo? Então, eu reescrevo aqui u. Agora elevado à quarta, menos 16, tá bom? Dividido por x ao cubo menos 1. X ao cubo menos 1 é diferente de 3 menos x ao cubo, certo? Que é o valor de u. Então, eu não posso substituir direto. Então, eu vou ter que analisar aqui a minha função u para eu poder fazer a substituição, tá bom? Então, como vai ficar? U é igual a 3 menos x ao cubo. Eu vou fazer por comparação. Eu vou observar aqui que eu tenho 3 ao cubo, certo? Menos 1. Então, o primeiro passo. Eu sei o quê? Que o meu x ao cubo ele tem que ser positivo. Então, eu vou multiplicar aqui por menos 1. Então, eu vou ter menos, certo? U igual a menos 3 mais x ao cubo. Beleza? Primeira parte. Foca aqui, por favor, tá? Depois, eu verifico aqui que eu tenho menos 1. Aqui eu tenho menos 3. Então, eu vou separar, vou desmembrar. Então, vai ficar menos u é igual a menos 2 menos 1 mais x ao cubo. Beleza? Então, observa que menos 3 é igual a menos 2 menos 1, que dá menos 3. Tá? Agora, eu já tenho menos 1 aqui e tenho x ao cubo aqui. Então, sobrou esse menos 2 aqui que eu jogo para o outro lado. Então, aqui do outro lado vai ficar o quê? Menos 2 menos u, que é igual a x ao cubo menos 1. Pronto. Chegamos aqui ao resultado que nós precisávamos para fazer a substituição. Vamos expandir aqui agora o quadro, tá bom? Então, aqui nessa expansão, obrigado, a gente vê o seguinte: x ao cubo menos 1, x ao cubo menos 1 pode ser substituído por isso aqui. Menos 2, menos 2 não, né? Mais 2, tá? 2 positivo. Por quê? Porque se o menos 2 está desse lado, quando eu passar para o outro lado aqui, ó, ele vem com o sinal trocado, vem positivo. Então, fica mais 2 menos 1, tá bom? Beleza. Então, x ao cubo menos 1, certo? É igual a 2 menos 1. Então, substituo aqui na minha fórmula. Então, aqui vai ficar 2 menos 1. Beleza. Agora eu tenho todos os elementos e eu posso calcular esse limite. Correto? Errado. Por quê?
Porque aqui meu u tende a 2. Então, se meu u tende a 2, então vai ficar 2 menos u, que vai dar 0. Logo, eu não posso ter uma divisão por zero. Então, eu vou ter que parar aqui de novo e vou primeiro ter que, de novo, resolver essa função. Para eu resolver aqui, eu posso utilizar a fatoração nesse caso. Como pode ser que a gente utilize muito espaço, eu vou dividir aqui o quadro mais uma vez, tá? Mas vamos lá. Então, aqui eu vou ter a minha fatoração. Tá? Então, eu vou ter 1u à quarta, tá? Menos 0 vezes x ao cubo, ou mais, tanto faz, mais 0x ao quadrado, mais 0 vezes x, e o último aí vai ser menos 16. Tudo isso aqui, tá? Só copiei isso aqui para cá e botei aqui 0x ao cubo, 0x ao quadrado, 0 vezes x, só para ficar mais didático, para saber que a gente tem potências aqui no meio, mas elas desaparecem porque todas são multiplicadas por zero. Agora, eu preciso encontrar as raízes, né? Tá? Preciso encontrar as raízes porque o meu resto aqui tem que ser igual a zero, né? Então aqui de cara a gente já sabe que é para o ponto A igual a 2. Quando eu substituo aqui vai ficar 2 menos 2, vai dar 0. Então a minha raiz, existe uma raiz aqui, que vai dar um resto zero, vai dar um valor zero aqui. Então a minha raiz é 2, tá? E também se eu substituir o 2 aqui em cima também vai ficar 2 elevado à quarta, que vai dar 16, menos 16 também dá 0. Então a minha raiz é 2, tá? Então se a minha raiz é 2 positiva, tá? Então eu vou querer aqui, vou fatorar por o quê? Vou fatorar, botei x aqui, mas é u, tá, gente? Desculpem. Aqui é u, mas tanto faz porque, mas só para ficar na mesma unidade, mas tudo ia multiplicado por zero mesmo, né? Então vai ficar u menos 2, tá? Que é a minha raiz. Que quando eu substituir aqui pelo 2, eu consigo zerar, tá? Então todos esses aqui são iguais a zero. Esse e esse, tá? Não mudei nada. Então eu vou fazer a minha fatoração. Primeiro aqui eu tenho u, tá? Eu quero assumir com essa u elevado à quarta. Então eu vou colocar aqui um valor que me faça assumir com esse valor. Então aqui vai ser u ao cubo. Esse espaço aqui não vai dar. Já verifiquei isso, tá? Vou aumentar um pouquinho aqui para a gente conseguir resolver. Beleza. Vamos lá. U ao cubo vezes u, tá? Então, eu vou escrever aqui, depois eu apago, tá aqui perto de meu apagador. Então, foca aqui, por favor, tá? Foca nessa parte aqui do nosso cálculo. Então, eu vou ter u ao cubo vezes u. Conserva a base, que é o u, soma os expoentes, 3 mais 1, que é igual a u elevado à quarta, tá bom? Então, esse é o resultado que a gente encontra, tá bom? Desse resultado que a gente encontra, só que eu vou subtrair aqui, tá? Desse de cima, então vai ficar aqui menos u à quarta, tá? Então para cá vem o sinal trocado. Então ficou u à quarta, que é o produto, vem para cá menos u à quarta. Beleza. Agora u ao cubo vezes menos 2. Vamos ver. U ao cubo vezes menos 2. Isso aqui vai dar o quê? Menos 2 u ao cubo. Negativo, tá? Então vai dar aqui, ó. Ainda é u ao cubo, né? Então aqui vai dar menos 2 u ao cubo. Aí quando eu jogo para cá menos 2u ao cubo, tem um menos aqui, mais com menos vai dar mais, né? Então vai ficar mais 2u ao cubo, beleza? Então esse u ao cubo foi multiplicado por esse e subtraído, o resultado deu aqui. Os demais, tudo é zero, beleza? Divisão aqui. Dessa divisão eu faço, ó. Divisão não, subtração aqui. Dessa subtração eu faço u à quarta menos u à quarta vai dar 0 u à quarta, certo? Mais 0u ao cubo mais 2u ao cubo vai dar 2u ao cubo, beleza? Mais 0 mais 0u ao quadrado vai dar 0u ao quadrado. Só para manter aqui, tá? Para a gente ter identificado. Mais 0 mais 0 vezes u vai dar 0u, tá bom? Menos 16 mais 0 vai dar 16. Então a gente chegou aqui no primeiro resultado, mas aqui a gente não zerou ainda, né, o nosso resto. Então o nosso resto ainda está longe de estar zerado. A gente vai continuar calculando, tá bom?
Nesse segundo passo aqui agora, eu preciso de um elemento que zere o 2, o maior potência, né? Que é 2 vezes u ao cubo, certo? Para eu zerar isso, então aqui eu vou somar com 2u ao quadrado, tá bom? 2u ao quadrado, vamos ver aqui, ó. 2u ao quadrado vezes u, 2u ao quadrado vezes u, conserva a constante e multiplica pela aqui a base e soma os expoentes, né? 2 mais 1. Isso aqui vai dar o quê? 2 vezes u elevado a 2 mais 1, 3. Então, chego a isso aqui. Então, 2u ao quadrado vezes u dá 2u ao cubo, beleza? E quando eu venho para cá, ele vem com sinal negativo, tá? Porque é uma subtração. Então, vai ficar menos 2u ao cubo, em relação a u. Agora, 2u ao quadrado vezes menos 2 vai dar quanto? 2u ao quadrado vezes menos 2 vai dar sinal negativo, né? Menos 2 vezes 2, 4, u ao quadrado. Então, vem aqui dá 4, menos 4 ao quadrado. Quando eu jogo para cá, menos com menos vai dar mais. Então, vai dar mais 4u ao quadrado. Mais 0, mais 0. Porque eu não tenho mais nenhum elemento para cá para fazer a fatoração. Agora eu posso fazer a subtração. Esse 0 aqui já some, né? Aqui vai ficar 2u ao cubo menos 2u ao cubo. 2u ao cubo menos 2u ao cubo vai dar 0u ao cubo. É 0, na verdade, né? Isso aqui é só para ser didático. Mais 0u ao quadrado mais 4u ao quadrado vai dar 4u ao quadrado. Mais 0u, né? Que aqui não tem nada, menos 16 mais 0 vai dar 16. Já consegui encontrar o resto? Ainda não. Então a gente continua, beleza? Então vou apagar aqui mais uma vez. E a gente continua aqui calculando o nosso resto. O próximo agora que eu quero zerar é 4u ao quadrado. Então aqui vai ser mais 4u. 4u, beleza? Então eu vou ter aqui, ó, 4u multiplicado por u, que vai dar o 4 vezes o u, conserva a base, soma os expoentes. 1 mais 1, que vai dar 4 vezes u ao quadrado. Positivo, certo? Quando eu jogo para cá, troco o sinal, né? Porque aqui tem um menos aqui, né? Então fica menos 4u ao quadrado. Então calculei em relação ao u. Agora eu preciso 4 vezes u vezes o menos 2, né? Então vai ficar 4u vezes o menos 2. Menos aqui vai prevalecer, menos 4 vezes 2, 8, vezes o u. Então dá menos 4u. Com menos daqui, vai dar mais 4u. Menos o zero, porque não tem mais ninguém. Ou mais o zero, tanto faz, porque não tem mais ninguém. Beleza. Agora a gente calcula aqui de novo. 4u ao quadrado menos 4u ao quadrado vai dar 0u ao quadrado, que é zero, na verdade. Mais 0u mais 8u vai dar 8u. Menos 16 mais 0 vai dar 16. Chegamos aqui. Já encontramos o resto? Já conseguimos zerar? Ainda não, certo? Mas a gente está no caminho. Então agora eu vou zerar o 8u. Para eu zerar o 8u, vou colocar aqui meu próximo, que é o mais 8. Aí por que mais 8, professor? Porque aí vocês vão ter 8 vezes u, que é igual a 8u positivo. 8u positivo, quando vem para cá, vai trocar o sinal, né? Porque aqui tem uma subtração, então vai ficar menos 8u, beleza? E depois 8 vezes menos 2. 8 vezes menos 2 vai ser igual a quanto? Vai ser menos 16, beleza? Aí sim a gente encontra o resto. Então deu menos 16. Quando vem para cá vai trocar o sinal, porque tem um menos aqui. Então menos com menos vai dar mais 16, beleza? Chegamos aqui. E com essa raiz a gente consegue encontrar o resto, né? Que vai dar u ao quadrado dá 0, né? 0u ao quadrado dá 0. 8u menos 8u vai dar 0. Menos 16 mais 16 também dá 0. Então o resto deu 0. Logo, eu posso fatorar aqui, né? Que é a minha
o meu valor 4, u elevado à quarta menos 16. Isso aqui pode ser reescrito por u menos 2 multiplicado por u ao cubo mais 2u ao quadrado mais 4u mais 8. Beleza? Então, tá aqui o resultado da nossa fatoração, tá? Isso aqui vai ser bem útil para que a gente possa calcular o nosso limite, tá bom? Então, deixa eu desenhar aqui para a gente ter espaço, tá? Expande aí, por favor, o quadro, tá? Então, para a gente ter espaço para poder trabalhar, porque a questão é um pouco grande, né? Beleza, então, temos aqui, posso inclusive reescrever bem aqui por conta do espaço, tá? Então, vai ficar o limite, né? Do u, quando tende a 2, dessa minha função aqui, ó. U menos 2 vezes u ao cubo mais 2u ao quadrado mais 4u mais 8. Tudo isso aqui dividido por 2 menos u. Beleza? Aí tu observa. Bom, agora é só simplificar, né? Divide esse por esse. Seria. No entanto, tem mais um passo aqui, porque aqui em cima eu tenho u menos 2 e aqui eu tenho 2 menos u, certo? Então as unidades aqui estão diferentes, né? Uma está aqui negativo positivo 1 e negativo 2, aqui está positivo 2, negativo 1. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1, tá bom? Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1, eu não mudo nada a minha equação, tá bom? Então, agora, tá bom, daqui, certo? Vou colocar até um romano aqui. A gente vem pra cá, tá? Pra cá. Espero que dê o espaço, tá bom? Então, de lá a gente vem pra cá. Então, nesse caso, gente, esse meu limite, foca aqui, por favor, por conta do espaço. Então, aqui eu vou ter um limite de u tendendo a 2, dessa minha função, u menos 2, tá? Vezes u ao cubo mais 2u ao quadrado mais 4u mais 8, tá? Dividido por menos u mais 2, tá? Beleza. Então, bem aqui, ó, eu vou multiplicar em cima e embaixo por menos 1, tá bom? Se eu dividir menos 1 por menos 1, dá 1. Então, eu não mudei nada a minha equação, tá bom? Então, nesse caso, eu multipliquei em cima e embaixo. Na parte de cima, eu vou manter esse menos aqui. E na parte de baixo, eu vou fazer a distributiva desse menos para cá, tá bom? Olha como vai ficar. Então, vai ficar assim, o limite desse u, quando tende a 2, vai ficar menos 1 multiplicado por tudo isso aqui. U menos 2, tá? Também multiplicado por u ao cubo mais 2u mais 4u mais 8. E aqui eu faço a distributiva desse menos 1. Vai ficar menos 1 vezes menos u, vai ficar u positivo, beleza? Menos 1 mais 2 vai dar menos 2, tá bom? Então, multipliquei o menos 1 vezes o 2, vai ficar menos 2. Então, fiz a distributiva, me sobrou esse sinal de menos aqui, tá? Que é uma constante aqui. Se é uma constante, inclusive, eu posso botar fora do limite, porque eu não vou calcular o limite dessa constante, vou calcular o limite do u quando tende ao ponto 2, tá? E é justamente em relação a esse valor aqui do u que eu vou trocar, tá bom? Então, olha só. Quando eu fiz a distributiva, eu caí aqui, ó, u menos 2, e aqui em cima eu tenho u menos 2. Então, eu posso dividir u menos 2 dividido por u menos 2, porque é tudo produto, né? Vai me restar o quê? Vai me restar aqui 1, né? Então, vai ficar 1 vezes menos 1, que é menos 1, tá bom? Então, eu vou ter o limite de u tendendo a 2, de menos 1 vezes, que é 1 vezes menos 1 dá menos 1, vezes u ao cubo mais 2u mais 4u mais 8, beleza? Então aqui agora é uma função contínua no ponto 2, né? Porque eu só tenho o numerador, então eu posso concluir essa questão agora. Eu posso fazer a substituição do valor de 2 aqui. Vou trocar a caneta porque minha caneta caiu no chão.
limite, certo? Na verdade, eu nem preciso colocar mais o limite aqui, eu vou até colocar em vermelho para destacar. Então, bem aqui eu vou ter o seguinte, menos 1 multiplicado por, onde está o U, muda por 2, vai ficar 2 ao cubo, mais 2 vezes 2, mais 4 vezes 2, mais 8, beleza? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser menos 1, foca aqui por favor, menos 1 vezes 2 ao cubo vai dar 8, mais 2 vezes 2 vai dar 4, mais 4 vezes 2, 8, mais 8. Aqui esse U é ao quadrado, tá? Eu engoli ele aqui, tá? Que é o 2U ao quadrado, então aqui é 4 quadrado e aqui é o quadrado. Então aqui vai dar 2 vezes 2 ao quadrado. Então aqui vai dar 2 ao quadrado dá 4, vezes 2 vai dar 8, tá? Dá isso aqui. Então isso aqui vai dar menos 1 vezes 8 mais 8, 16. 8 mais 8, 16. E aqui vai dar 32, né? Então logo o resultado é menos 32, que vai ficar menos 1 vezes 32, que é menos 32. Expande aí, por favor. Tá bom? Expande, obrigado. Então o limite dessa função composta aqui é igual a menos 32, tá? Então tem esse trabalho, os passos aí pra gente chegar ao resultado, mas é bem tranquilo. Basta você ter bastante atenção no momento que você está calculando, tá bom? Gente, na aula de hoje nós vimos o limite de função composta. Eu espero que vocês tenham entendido tanto a teoria quanto os exemplos. Se vocês tiverem dúvida, voltem na aula da função composta. Se vocês entenderam a função composta e a dúvida for aqui, pausem o vídeo, copiem, tentem resolver outra vez e também façam os outros exercícios do livro, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado por assistirem até aqui e até a próxima.